interessante a gente pensar como cada caso traz um aprendizado muito grande pra gente, né? Assim como a gente aprende com cada nuance e como a gente se constrói como mediador a partir de cada experiência que a gente tem, né? Teve um caso aqui no grupo de mediação da PUC que me marcou muito nesse sentido, que eram 2 irmãos que tinham uma lanchonete numa comunidade aqui do Rio e eles estavam com várias dificuldades pessoais e tinham que lidar com isso de uma forma que não afetasse os negócios deles, né? Me chamou muita atenção porque a lógica com que o negócio funcionava era muito estranha para mim. O irmão que era mais proativo, que era mais empreendedor, comprava todos os insumos, os produtos da lanchonete e eles funcionavam em 2 turnos na lanchonete. Aí o turno da manhã eles vendiam aqueles mesmos insumos que ele tinha comprado e à tarde também o outro irmão ia e vendia aquelas mesmas coisas. E cada um guardava para si o que tinha no caixa daquele turno, independente de quem tinha comprado de quem tinha comprado o material, né? E aí a minha ideia era começar a organizar a pauta objetiva nesse sentido, né? Assim, mas como é que são essas compras e como é que vocês vão organizar isso? Mas isso não era uma questão para eles. Para eles estava tudo bem, que um comprasse um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e depois cada um vendesse e tirasse o caixa. Então, o exercício que a gente tem que fazer, às vezes, de sair desse lugar de juízo mesmo, né? De não fazer nenhum juízo sobre a lógica com que cada um pensa e poder atuar de forma totalmente imparcial, né? Uma das grandes graças da mediação é acompanhar o senso de coerência, razoabilidade, justiça dos próprios mediandos, né? Que pode ser muito diferente do senso comum e muito diferente do que prevê a legislação. E do nosso senso. Né? E do mediador também. Um caso que para mim fez muita diferença na minha atuação como mediadora foi um caso que envolvia pessoas com problemas psiquiátricos, né? Duas das pessoas envolvidas na mediação tinham problemas psiquiátricos, eram acompanhadas e era uma comediação. Eu e a outra mediadora ficamos o tempo todo muito preocupadas, né? A gente chegou a se questionar se seria possível iniciar aquela mediação. As pessoas, tanto os mediandos quanto os advogados, chegaram muito dispostos a isso. E a gente teve dúvidas, porque, na verdade, a gente não sabia qual era o grau de entendimento daquelas pessoas, né? Elas tinham que ser protagonistas e elas tinham excelentes advogados, mas elas evidentemente tinham que assumir esse protagonismo e a gente não sabia até que ponto elas teriam condições de entender o que estava sendo dito, aquilo ao que elas estavam se comprometendo num acordo futuro. E, enfim, a gente aceitou o desafio e a gente foi o tempo todo tendo essa preocupação, pontuando entre a gente sobre qual vinham sendo os avanços deles. Esse entendimento deles sobre o que acontecia, ele foi variável, na verdade, mas num contexto geral, eles estiveram o tempo todo muito presentes, eles tiveram a possibilidade, a oportunidade de se colocar, eles se colocaram muito bem e nos surpreenderam o tempo todo, né? Ao final da mediação, a gente ouviu de uma dessas pessoas o quanto a mediação tinha sido transformadora para ela, né? A ponto de, já nas últimas sessões, já ali nas tratativas para formalizar um acordo, houve algum desentendimento entre algumas das pessoas, eram muitas pessoas envolvidas nessa mediação, e essa pessoa, né, enfim, de quem a gente cuidou todo o tempo para se certificar do entendimento dela, disse, gente, por favor, calma, a gente não pode perder, colocar em perda, né, impossível perda, tudo aquilo que a gente conquistou até agora. Olha tudo que a gente já conquistou nessa mediação. E foi realmente incrível, né, o empoderamento dessa pessoa, dessas pessoas. Todas as questões que eles trouxeram, e foram muitas, puderam ser conversadas, puderam ser tratadas. Os advogados foram realmente, assim, também foi outra coisa que me chamou muito a atenção nessa mediação, como os advogados atuaram de forma parceira, como eles formaram uma equipe realmente com os mediadores, e fez muita diferença nesse caso, né? Porque eles o tempo todo ajudavam a checar o entendimento e a viabilidade do que estava sendo construído ali, de acordo, né? Enfim, levando em consideração aquelas peculiaridades.
Então foi assim um caso realmente muito bonito, que me chamou muito a atenção, que me fez realmente entender como a mediação pode surpreender a gente, como os mediandos podem surpreender a gente. Eu saí desse caso realmente com os meus horizontes assim muito expandidos sobre o que é possível e quem pode estar em mediação. Foi muito legal. Porque além da surpresa que você está falando de vocês, teve a surpresa, imagino, para eles, que de alguma maneira essa transformação que levou eles a no final ter esse tipo de convite, ele mesmo fazer esse convite, e a surpresa dos próprios advogados que também de alguma maneira, né, devem ter olhado aquilo ali, sei lá... Sem dúvida. Fico imaginando. Porque nesse caso, eu falei no início sobre a autoria dos mediandos e a nossa preocupação disso seria possível, né? Uma dessas pessoas, até a postura dela mudou em mediação. Ela chegou assim muito, muito amuada, muito quietinha, porque a sensação que nos dava era que sempre alguém falou por ela, né? Discutia-se ali uma relação com uma criança e a impressão que a gente tinha era que sempre alguém falou por ela. Ela nunca foi considerada no papel que ela exercia na vida daquela criança, porque ela tinha questões, né? E quando alguém ali quis ouvir o que era importante para ela e como ela queria que fosse a relação dela com aquela criança, gente, isso deu a ela uma sensação de protagonismo, de escuta, de acolhimento, que foi... de legitimação, que foi assim, realmente mudou a vida daquela pessoa, mudou a vida daquela criança, né? E foi muito especial para todos os envolvidos ali. É um desabrochar, né, parece, né? Que ela se redescobre naquele momento onde ela se empodera e ela passa a ter voz, e ela passa a dominar o cenário da vida dela. Isso, consequentemente, dos interesses dela, evidentemente, porque caminha tudo meio que em paralelo, né? E o advogado é muito importante nesse processo, nesse caminho a trilhar, né? Por isso que a equipe uma equipe coesa e na mesma página pode ser muito lucrativo e bom para todo mundo, né? Ouvindo você, eu me lembrei de um caso muito interessante que veio para a mediação como se fosse um caso criminal. Então, eu fiz toda aquela preparação de uma mediação vítima-ofensor, todos os cuidados, né? E eu optei por fazer a pré-mediação com os dois. E depois eu separaria e conduziria inteiramente em reuniões privadas, dado o contexto. E ela começa o discurso dela dizendo que ele tinha agredido, enfim, tinha havido um episódio de agressão. E aí eu disse a ela, bom, eu não conheço vocês, então você pode contar pra mim qual era o contexto, o que aconteceu, como é que vocês, qual era a relação de vocês, como é que vocês chegaram nisso? E aí ela disse, só porque eu dei um tapa na cara dele. Aí eu não disse nada e ela mesma se corrigiu. Quer dizer, não que eu pudesse dar um tapa na cara dele. E ele imediatamente fez assim, reagiu com uma expressão corporal, dizendo, óbvio, que ela não podia fazer isso. Bom, e aí eles começaram a me contar que eles tinham tido um filho, que até então eles tinham um relacionamento muito bacana, mas com o nascimento desse filho, eles acabaram tendo muita dificuldade, porque eles eram de culturas muito diferentes. Então, a visão de mundo dela e a visão de mundo dele não correspondiam minimamente quando eles precisavam definir um norteador para alguém do qual eles eram totalmente responsáveis. E eles começaram a ter muita dificuldade e acabaram se separando. E bom, a grande reclamação dele era que ela não era minimamente permeável aos aportes que ele trazia. Então, ele era um cara muito culto, estudava muito, inclusive sobre educação infantil, e tinha uma porção de diretrizes para a formação desse ser que ele considerava com tanto cuidado, com tanto respeito. E ela, por outro lado, era mais espírito livre, ela era mais solta, ela trazia uma espontaneidade na vida da criança que também tinha, enfim, o seu valor. Então, o que acontece é que eles não conseguiram perceber, pelo menos num primeiro momento,
que eles eram totalmente complementares, né? Assim, ele ia estimulando a criança e ela ia acolhendo a criança e aquilo podia funcionar lindamente. Na verdade, eles se desqualificavam reciprocamente. Ele estava o tempo todo dizendo para ela como ela era como ela tinha uma visão curta do que era a educação de uma criança, e ela estava o tempo todo dizendo não para tudo que vinha dele, que parecia destoar do que ela conhecia, né, do repertório dela. E ficou claro que a agressão foi fruto da incapacidade de comunicação. Como eles não estavam conseguindo mais se comunicar, eles partiram para agressão física. Por outro lado, ficava claro que, como ele era muito crítico a ela tinha muita restrição em acolher qualquer coisa que viesse dele, porque era muito diferente, né? E ela se sentia sequestrada por alguma coisa muito nova e que ela não ia necessariamente saber lidar, e ele ia de novo perceber nela essa incapacidade. Então, o que acontecia era, ele desqualificava, ela negava. Ele desqualificava, ela negava qualquer tipo de inserção dele na vida da criança. Bom, e aí eu virei para ele e disse assim, você é um cara muito estudioso, muito inteligente, claramente, né? E você já se deu conta de que é totalmente sistêmico, né? Assim, um diz ou faz alguma coisa, o outro reage. Se a motivação corresponde à interpretação, a reação é proporcional. Se não... E ele disse que, sim, isso é óbvio. E você já reparou que quando você diz algo que desqualifica ela reage mal, se tranca e não é mais permeável o que vem de você, nem no que concerne a parceria na parentalidade. Sim, eu já entendi, só que é impossível para mim. E aí a gente diz, bom, mas se um valor importante para você é a inteligência, e se você já percebeu que é sistêmico, que cada vez que você desqualifica ela, gera nela uma resistência a você, eu nem precisei terminar a frase. Ele virou e falou assim, nunca mais eu chamo ela de burra. Bom, na reunião seguinte, quando eles vieram, ela era outra pessoa. Ela que não conseguia conduzir uma ideia até o final, chegou na mediação totalmente inteira, extremamente apropriada das suas convicções, dos seus desejos, da sua forma de ver o mundo. E dali a coisa se desdobrou a ponto de eu virar no final da sessão e dizer assim, vocês repararam que eu não disse absolutamente nada a sessão inteira? E aí eles disseram, nossa, é mesmo. Isso quer dizer que vocês não precisam de mediador para nada. A gente ainda tem 3 ou 4 pontos, mas para pensar, se vocês quiserem, na semana que vem eu posso recebê-los de novo para a gente seguir na conversa, mas eu me sinto proporcionando a vocês um espaço e não efetivamente intervenções, né? Porque não é mais necessário. E aí ele vira para ela e diz assim, então, e se a gente fizesse uma mediação por mês? E aí ela diz, ué, mas a mediadora acabou de dizer que não, a gente não precisa de mediação. Não, só entre nós dois. Então foi um caso muito interessante, porque, na verdade, foi possível usar a lógica do próprio mediando para que ele pudesse mudar a dinâmica de interação com o outro, né? E isso gera, mais uma vez, a transformação, né? E é isso que torna a mediação um instrumento tão peculiar e tão incrível, né? Porque, na verdade, você vai muito além de simplesmente resolver pontualmente um conflito. A parte fica, na verdade, implicada, né? Ela para de achar que tudo vem só do outro. Ela se implica e fala, quando eu faço isso, isso gera uma reação X na pessoa. Eu também sou responsável por isso. Ela sai da vitimização Exatamente. para proatividade, né? Exatamente. Enquanto você depende do outro para ser diferente, você está refém. Na medida em que você consegue reunir recursos internos para fazer diferente, você dá conta de mudar a qualidade da sua vida, né? Da sua relação com o outro.